Como fidelizar os seus alunos de música para ter uma renda mensal estável. É exatamente isso que eu vou te ensinar nessa aula aqui, porque eu sou o Toca e eu ensino professores de música a faturar no mínimo R$10.000 no mês com técnicas de marketing e vendas. Inclusive, quer saber por que eu consigo te ensinar a faturar no mínimo R$10.000 no mês com um professor de música? É justamente porque eu já tive um resultado muito expressivo com relação a isso, tá? Foi utilizando as técnicas que eu mostro aqui no meu canal do YouTube que eu já consegui mais de 179 mil seguidores no Instagram, mais de 56 mil inscritos no YouTube e mais de 11 mil alunos de violão dos meus métodos, ok? E dessa maneira eu já consegui faturar mais de R$500 mil na Hotmart e mais de R$519 mil na KiwiFi, beleza? Somando tudo isso aqui, eu já tenho faturado mais de R$1 milhão como professor de música. É por isso que eu sim consigo te ensinar a faturar no mínimo R$10.000 no mês como professor de música. Mais especificamente nessa aula aqui, né? Inclusive, então, se você é professor de música, quer aprender a faturar no mínimo os R$10.000 no mês com técnicas de marketing e vendas, já clica aqui embaixo no curtir desse vídeo e também já se inscreve no canal para você não perder nenhuma sacada, ok? Presta atenção no seguinte, para você conseguir fidelizar os alunos de música para garantir uma renda estável, eu vou te dar uma dica com relação às aulas online. Toca, por que aulas online? Porque quando se trata de aulas particulares online, você não tem a barreira geográfica para te impedir de ter alunos fora da sua cidade, tá bom? Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu comigo. No começo, eu tinha apenas alunos do presencial. Tá? E aí o que aconteceu? Começou a pandemia. E aí depois que começou a pandemia, eu perdi meus alunos do presencial. E aí não tinha mais como eu dar aula para eles. Então, o que eu ganhava, que já não era muito, né? Eu não consegui continuar dando aula para eles e também os shows, né? Fazia shows, não tinha mais como tocar na noite. Então, minha renda foi para zero. E aí o que aconteceu? Uma aluna me deu uma ideia de eu começar a dar aula online. Testei, funcionou, foi muito mais fácil do que eu pensei. E aí eu vou te dar umas dicas com relação à aula online, tá bom? E claro, existem vantagens e desvantagens, tá? Com relação à aula online. Quando se trata, você que é professor de música, você tá ligado que quando o aluno ele é bem iniciante, uma das coisas mais importantes, né, da aula de música é você fazer ele se sentir que ele está numa banda, né? Então, tocar junto com outras pessoas, tocar junto com ele é uma coisa muito importante para fazer ele desenvolver a parte rítmica, não é verdade? Isso não é possível fazer na aula online, tá? Então, eu já deixo claro que essa é uma desvantagem com relação à aula online. Entretanto, tá? Existe uma vantagem muito grande, que é justamente o que eu já te comentei com relação à quebra, né, da barreira geográfica. Você pode ter aluno do Brasil inteiro, ou até se você falar inglês, né, você pode dar aula para o mundo inteiro, né? E aí, o que acontece? Uma dica para você fidelizar os seus alunos, né, com relação à aula online. Toda vez que acabava a minha aula online, eu vou te contar primeiro um problema que eu tinha, e aí depois eu vou te mostrar essa solução, tá? Quem de vocês que são professores, por acaso você que é professor de música, você já enfrentou uma situação de chegar o aluno na semana seguinte e ele não lembrar nada do que você estudou, do que você ensinou ele na semana passada? Ou ele até fala assim, pô, eu nem lembrava exatamente o que eu tinha que estudar, né? Ou então o aluno chegar e não ter estudado, né? Isso é uma das maiores dores do professor de música, né? Os alunos têm os estudiosos, mas tem também os não estudiosos. Bom, tentando driblar isso, eu comecei a fazer uma coisa que pode ajudar você a ter alunos mais estudiosos e também pode ajudar você a agregar mais valor à sua aula, que é a gravação de resumos no fim da aula. Então veja bem,
Aqui, exatamente nesse momento, eu estou utilizando um programa, né, um software, que se chama OBS, tá? E através do OBS, inclusive eu posso te mostrar. Dá só uma olhada aqui, ó. Vou colocar ele aqui. E aí acredito que você consegue ver, ó. Esse aqui é o OBS, né? Fica meio estranho porque eu estou fazendo a captura de tela da própria captura de tela. Mas é através dele que eu faço essa transmissão aqui no YouTube e também é através dele que eu fazia a transmissão das minhas aulas no Google Meet. Então, o que acontecia? Qual que era o caminho? Minha aula, né, tem aqui a câmera ou a sua webcam, ela vai para o OBS e do OBS vai para o Google Meet. No OBS eu tenho a possibilidade de fazer a gravação de um vídeo, mas você pode simplificar. Não precisa fazer tão complexo do jeito que eu faço, tá? Você pode começar gravando no próprio Google Meet, tá? Ou gravando no Zoom. No Zoom também dá para gravar. Qual que é a sacada de você fazer a gravação do finalzinho da aula, de um resumo da sua aula? É justamente porque se você seguir a dica que eu tô te dando agora, você vai atrelar a criação de conteúdo de valor para as redes sociais com o seu trabalho. Tá? Combina com o seu... Olha a sacada. Isso aqui é uma parada que você tem que anotar. Tá? Se você já produz conteúdo para a internet, você sabe o quão difícil é se organizar para fazer as gravações. Porque é algo que a gente sai da zona de conforto e é algo que realmente, se a gente puder postergar, é humanamente normal. Você vai postergar o máximo possível. Ah, porque hoje eu dormi meio mal e aí eu vou gravar amanhã. Ah, porque hoje eu tô com dor de barriga. Ah, porque hoje eu briguei com a minha mulher. Ah, hoje porque eu discuti com a minha sogra e aí hoje eu não vou gravar. Você vai encontrar trocentos motivos para você não gravar o conteúdo, porque gravar conteúdo é sair da zona de conforto. Eu não tô 100% confortável gravando esse conteúdo aqui para você, tá? Exatamente por isso que eu faço isso ao vivo, tá? O que acontece? Se você atrelar a tua produção de conteúdo com um compromisso com terceiros, você vai parar de postergar isso. Agora veja bem, a dica que eu tô te dando para você fidelizar os seus alunos e também agregar valor à tua aula, que é uma gravação do resumo da aula no final da aula, também pode ser utilizado para você produzir conteúdo para a internet. Então, se você der uma olhada no meu canal do YouTube lá do Toca.Nicolas, né, do Toca de Ouvido, você realmente vai ver que tem algumas aulas que às vezes até aparece o aluno aqui embaixo assim. E algumas aulas deu ensinando um sertanejo, né, que só de você olhar meu cabelo você deve imaginar que não é exatamente o ritmo, né, que eu gosto. Que eu escuto muito, né? Eu gosto de Marília Mendonça, mas não é algo que está muito presente nas minhas aulas. Mas na aula particular eu ensinava. E no final das aulas eu gravava um resumo, só que eu gravava esse resumo encapado como conteúdo de internet. Então, por exemplo, né? Deixa eu te dar um exemplo prático. Nessa aula, né, vamos supor, eu ajudei um aluno a dominar uma levada de sertanejo. E aí eu gravei um resumo para ele, começando desse jeito aqui. Como dominar o ritmo do sertanejo no violão. É isso que eu vou te ensinar nessa aula aqui, então fique até o final, tá? Seguinte, você vai fazer... E aí eu ensinava a levada. Enfim, ensinei o conteúdo e depois finalizava. Então você entende que, olha só, são dois coelhos na mesma cajadada. Primeiro, eu gravei um conteúdo para ele estudar na casa dele. Ele se sentiu valorizado, porque, nossa, que legal, meu professor está gravando uma aula para mim, essa aula vale muito, porque além de eu ter a aula ao vivo, ele grava um resumo para mim, e eu posso estudar com esse resumo lá na minha casa, que tem todos os detalhes da levada. E aí não tem toda a preocupação de eu tomar nota de um monte de coisa para eu estudar em casa. Não, o meu professor, ele vai lá e ele grava um resumo para mim. Agora, por que isso é muito bom para você? Você agrega valor à tua aula, você faz o teu aluno estudar mais, teu aluno se lembra do que ele tem que fazer de lição de casa e melhor, você ainda produz conteúdo para tuas redes sociais.
E se você quer aumentar o teu faturamento, você tem que aumentar o valor da tua aula e você tem que aumentar a quantidade de alunos e você tem que vender teu curso online. E para isso, para você conseguir vender, você precisa produzir conteúdo para crescer a tua autoridade, para crescer a sua audiência. E crescendo a tua autoridade e a tua audiência, fica muito mais fácil de vender e aumentar o preço dos seus produtos, seja sua aula online ou o seu curso online, beleza? Você gostou dessa dica que eu dei aqui para você? Comenta aqui embaixo o que você achou, porque isso aqui é só um pouco perto de todo o método P10K, que é um método para você, professor de música, faturar aí no mínimo 10 mil reais no mês, como professor de música, com técnicas de marketing, tá bom? Então é o seguinte, eu gravei um vídeo te explicando tudo que você tem que executar para você se tornar um P10K, ou seja, um professor de música que fatura no mínimo 10 mil reais no mês. Para você assistir esse vídeo, onde eu te mostrei o que você tem que executar para faturar 10 mil reais no mês, é só você tocar no link que está na descrição desse vídeo aqui e assistir o vídeo inteiro. Então, toca no link e assista o vídeo inteiro. Toca!